Agora, eu quero que vocês vejam um vídeo que me foi indicado para que possamos, então, desenvolver o nosso trabalho sobre o método histórico crítico e deixar claro por que o método histórico crítico, então, é considerado irrelevante. E, segundo alguns, como este nobre colega vai dizer. Falta de resultados práticos no âmbito de resultados acadêmicos, faz muito grave hoje, e que não começou hoje já há alguns anos. E que essa crise em que esse método histórico crítico se encontra, ela é causada basicamente por dois fatores. Primeiro, pela evidente falta de resultados acadêmicos coerentes, e segundo, pelos resultados práticos no âmbito eclesiástico. Bem, vamos analisar este primeiro ponto de vista deixado aí pelo reverendíssimo pastor e teólogo Augusto Nicodemos, ao dizer que o método histórico crítico está em crise e que esta crise é por falta de evidências, né, acadêmicas, na verdade, negativo. Pelo contrário, graças ao método histórico crítico, tem sido possível resgatar e trazer à tona aquilo que até os dias atuais havia sido defendido, né, como verdades absolutas e históricas acerca das narrativas bíblicas. Pois, junto com a arqueologia, a própria ciência em si, né, a historiografia, tem sido possível mostrar que muitos relatos da Bíblia não passam de produções pré-textuais presentes em outras culturas, civilizações antigas, e que foi tomada, reinterpretada pelos escribas hebreus. E não apenas o Antigo Testamento, mas também temos extratos de textos judaicos antes do segundo século, como os próprios manuscritos de Qumran, conhecido como os manuscritos do Mar Morto, que mostram como foi codificado ideias, teologias, filosofias e crenças totalmente construídas dentro do judaísmo e que procedem de um helenismo e também de outras religiões adjacentes ao Oriente. Assim, veja que, na verdade, o método histórico crítico com outras ciências tem trazido muitas elucidações e esclarecimentos acerca da Bíblia, pois o método histórico crítico coloca em jogo a fé, coloca em jogo as bases que a religião construiu, defendendo como verdade revelada divinamente por Deus aos escribas aquilo que nunca fez parte, na verdade, de uma revelação direta de Deus, e sim de reinterpretações, posse dos escribas para construírem os seus textos. Então, vou continuar para que vocês vejam a que ponto nós chegamos. Está familiarizado com o método e os seus efeitos, sabe que não existe unanimidade entre os seus defensores quanto a questões cruciais relacionadas com a interpretação bíblica, e também sabem que os resultados práticos para a vida da igreja são poucos ou, segundo alguns, limites. Assim nós vemos, primeiro, nunca, obviamente, que o método histórico crítico produzirá resultados práticos, porque o método histórico crítico não está preocupado em defender fé, dogma, tradição. O método histórico crítico tem a finalidade de fazer com que o indivíduo, o ser humano, tenha um conhecimento verdadeiro daquilo que é a Bíblia Sagrada, ou seja, uma literatura que foi elaborada, que foi construída por uma tradição para um povo cuja finalidade era defender um Deus absolutista, exclusivista, que escolhe uma nação, fazendo com que
por meio deste Deus, sobrepuje os deuses, supostamente, né, pagãos das outras nações, criando o seu sistema de normas, doutrinas, éticas e máximas, como o seu próprio direito hebraico. Assim, o método histórico crítico é um método irrelevante para os fundamentalistas, porque põe em jogo não apenas a fé, mas também o sistema monetário, corrente econômico, que sustenta megas empresas com nome de religiões, de denominações cristãs, cuja finalidade, já sabemos, que não é apenas uma defesa à fé, mas aos interesses socioeconômicos deste sistema. Assim, eu quero trazer alguns pareceres para vocês, vermos como é incoerente tal assertiva. Falamos um pouco, então, sobre o método histórico crítico. Como dissemos anteriormente, é um método, segundo alguns, de interpretação bíblica. Por isso chama-se método histórico crítico, devido a adotar as técnicas da crítica histórica e da literária. Mas não é apenas isso. O método histórico crítico, digo que é o método mais completo para o estudo da Bíblia, justamente por não se preocupar com o dogma e com a fé, e sim com o objeto de estudo, neste caso científico, que é a Bíblia. Assim, o próprio método histórico crítico, ele se vale, gente, de interdisciplinariedade. Ele necessita de outras ciências, como a sociologia, a antropologia, a filologia, a psicologia da religião, a filosofia da religião, o estudo também das ciências das religiões. Para quê? Para conseguir trazer a lume aquilo que realmente está no texto, que chamam de sagrado. E, quando defendido, por exemplo, parcialmente pela tradição fundante, os críticos, eles reconhecem que, embora a Bíblia seja a palavra de Deus escrita e inspirada, a Bíblia é um registro antigo, composto por muitos autores humanos, durante um longo período. Este foi o ponto de vista apontado por Joseph Fitzmer no seu livro A Bíblia na Igreja, publicado pela editora Loyola, em 1997, página 69. Assim, nesse sentido, partindo deste pressuposto de que a Bíblia é um registro antigo, composto por muitos autores humanos durante um longo período de tempo, podemos ver que, para tal, a Bíblia deve ser lida, examinada, estudada, analisada como qualquer outro registro histórico da humanidade. Ela deve ser vista como uma literatura que contém linguagem codificada pelos escritores e, sobretudo, narra acontecimentos que afetaram a vida dos povos primitivos, neste caso, os próprios judeus e cristãos do primeiro século em diante. E seus diversos relatos, conforme narrados e explícitos no próprio texto, devem ser comparados também dentro do seu contexto linguístico, pois a Bíblia é um livro de origem judaica. Sua língua, seu idioma original, o hebraico. E assim, o método histórico crítico se vale, sim, de alguns critérios, e dizemos, nesta questão de interdisciplinariedade, com outras disciplinas que procuram mostrar esta suposta inefabilidade e imutabilidade da Bíblia, pois ela visa buscar o chamado pretexto dentro de uma análise diacrônica, ou mesmo nós chamamos pré-histórica da Bíblia, procurando esclarecer cada uma de suas narrativas. Assim, a própria crítica literária contribuiu para que pudéssemos conhecer, supostamente, as chamadas 4 fontes históricas, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotistas, para justificar, em algum modo, essas incongruências que estão presentes dentro da própria Bíblia Sagrada. Ainda o próprio Joseph
Fitzmer relata que o método histórico crítico de interpretação bíblica tem sido o método nos últimos séculos usados por intérpretes da Bíblia, católicos, judeus e protestantes. Eu quero que você confira a obra A Bíblia, ok? São Paulo Loyola, página 69 do próprio autor, para ver que não é contundente. Tampouco podemos observar nas palavras do nobre colega Augusto Nicodemos uma intenção de persuadir e levar as pessoas a desacreditarem que o método histórico crítico seja obsoleto, quando, na verdade, o protestantismo, o fundamentalismo e o tradicionalismo quer amordaçar não apenas os adeptos das religiões, mas a própria humanidade e também as outras culturas, não considerando, sobretudo, um diálogo interreligioso, que é disfarçadamente defendido por algumas religiões, mas cuja finalidade, né, pano de fundo, visa levar com que outras culturas e religiões deixem os seus credos e adotem aquilo que a igreja, né, defende como verdade absoluta, por ser esta a portadora da revelação fundante, a princípio recebida, herdada da tradição. E ainda corrobora sobre este mesmo pressuposto, né, falando ainda sobre se é ou não irrelevante o método histórico crítico, o próprio Ennio Müller, que vai apresentar, dizendo: o método histórico crítico impera nos estudos bíblicos a nível mais especializado, praticamente em todas as latitudes onde o cristianismo se faz presente. Confira a obra de Ennio Ronald Miller, ok? Entendes o que ler? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica, ok? Edições Vida Nova, 1999, página 247. Então, gente, veja que é incoerente tal defesa sobre o método histórico crítico. Agora, vejamos, temos que considerar a completude do método histórico crítico, diferente do método histórico gramatical, convencional, né, das hermenêuticas convencionais, né? O próprio método gramatical, ele procura se ajustar na literariedade da Bíblia, com foco em reinterpretações, e também se mostra obsoleto ou irrelevante, visto que o próprio grande filósofo Gadamer vai dizer que essas interpretações se perderam, né? Que não é possível conhecer a intenção do autor, o que nós não acatamos, pois vemos que, pelo próprio método histórico crítico, é possível observar que o autor tinha, sim, uma finalidade, uma intenção de transmitir uma ideia que foi recepcionada por gerações futuras e retransmitida, ainda que posteriores interpretações foram sucessivas de mutações, e não transformações, de mutações. Ok, gente? Então, eu quero mostrar para vocês que a preocupação deste teólogo e de tantos outros como ele é com o historicismo, porque o historicismo científico considera o sentido verdadeiro como sendo fixado e situado no passado do texto, ok? E ele faz o quê? Ele submete-o, então, a um estudo positivo para captar-lhe o sentido com as técnicas historiográficas. Procura restituir com o máximo rigor possível o passado no qual o texto foi produzido. Agora, é claro que os apologistas, né, vão dizer que o historicismo é apenas um conhecimento supérfluo, né, mas, na verdade, sabemos que ele procura trazer um conhecimento exato, positivo, objetivo do passado, para assim captar o significado de um texto, de uma expressão de conhecimento. Aí, o que pessoas, teólogos que dependem
né, defender a qualquer custo a fé com cifrão, vão dizer, peraí, nessa acepção, o historicismo desconhece as regras da hermenêutica existencial,